assunto genética. Olha lá, nós vamos nessa aula, primeira aula de genética, vamos tratar de conceitos básicos, primeira lei de Mendel, com e sem dominância. Portanto, vamos dar uma olhadinha nessas imagens. Você está vendo aí algumas imagens, né? Ali no caso, o senhor japonês e o seu filhinho. Aqui embaixo, uma modelo famosa dos anos 90, Claudia Schiffer, e a sua filhinha com Richard Gere. Por que eu escolhi essas imagens? Porque você consegue, observando pai e filho, mãe e filha, né? Perceber aí características de semelhança entre esses indivíduos. Vou dar mais alguns exemplos. Olha aí, Tarcísio pai, Tarcísio filho, né? Gurilão pai, Gurilão filho, Bulldog pai, Bulldog filho. Não, brincadeira, né? Ali o bichinho parecido com o seu dono. E ali Bush pai, Bush filho, né? Até circulou na internet a versão do Bush Neto, né? Que seria o filho do Bush. Pois é, pessoal, nesse caso aí você também está percebendo algo que o homem sempre percebeu: a semelhança existente entre indivíduos de uma mesma família, entre animais, linhagem genética, filhos, animais, filhos de uma vaca produtora de leite, boa produtora de leite, seus filhos também, bons produtores de leite. E o que nós podemos perceber então? Que o homem sempre teve a curiosidade, desde que passou a filosofar, né? Portanto, mais famoso do grupo de filósofos que nós temos, a era dos gregos, tentava explicar como essas informações são passadas de pai para filho. Então vamos dar uma olhadinha aí, ó. Dentro do histórico do início da genética, né, até antes mesmo dessa ideia de gene, de hereditariedade por uma unidade genética, nós temos, por exemplo, a hipótese da pangênese, né, de Hipócrates. Partículas do corpo combinam-se no momento da concepção. Então, segundo Hipócrates, na hora da concepção, partículas de um indivíduo, liberadas por esse indivíduo, se combinam com partículas de outro indivíduo, para que, assim, dessa combinação, surja um indivíduo. Só que o problema dessa teoria, ou melhor, dessa hipótese, é que você teria que ter partículas, segundo ele, cada parte do corpo iria gerar uma estrutura, uma unidade, para justamente recombinar-se. Meio complicado você pensar que cada órgão iria produzir uma miniatura, né, uma partícula, para que essa informação fosse passada adiante. Aristóteles trabalha com a base física, química da transmissão contida no sêmen. Então, segundo ele, o sêmen realmente é um filtrado do sangue contendo partículas de herança. Ok? Então a ideia de algo palpável, uma estrutura, uma coisa física como parte dessa herança. Só que muito remota, muito distante do que hoje nós conhecemos como genética. Mas são os primeiros pensamentos que nós temos envolvendo genética com maior destaque. Esse da figura aí, da pintura, é um cara muito famoso, só que não era cientista, era um tapeceiro holandês, Anton van Leeuwenhoek. Esse carinha, usando um microscópio extremamente rudimentar, começou a observar tudo que ele pudesse estudar, observar da natureza. Por exemplo, ele observou em água e encontrou os pequenos, como dizia ele próprio, pequenos animaizinhos circulando, microscópicos, circulando nessa água. Daí, pequenos animaizinhos, provavelmente primitivos, ele tomou a iniciativa e deu nome a esses seres. Protozoários, né? A palavra protozoário quer dizer primeiros animais. Sabemos hoje que é um reino à parte do reino animal, mas essa é a origem etimológica da palavra protozoário. Assim como ele também visualizou os espermatozoides, né? Ele batizou os espermatozoides, justamente essa palavra, etimologicamente falando, significa semente dos animais, né? Como a ideia de semente. Pós Leeuwenhoek, portanto, a gente chama hipótese, né, do pré-formismo. O que é o pré-formismo? Você está vendo a figura ao lado da foto do Leeuwenhoek, que é a representação gráfica de um espermatozoide contendo um homúnculo, um homenzinho, uma miniatura de indivíduo. Esta é a ideia de que nos gametas existiam miniaturas de seres humanos. Meu Deus do céu, imagina só, né? Uma ejaculação com 300 milhões de espermatozoides,
um genocídio, tranquilo? Essa ideia, ela perdurou, e até perdurou, crendo que só o espermatozoide continha essa forma, até que de Graaf isola, descobre o óvulo e passa à ciência a informação da sua importância na procriação, também necessário. Daí a ideia evolui a ponto de você já concretizar, né, esse raciocínio que nós temos hoje da fecundação, da união dos gametas. Só que o problema ainda persiste. Como dessa união de gametas, como essas estruturas passam essa herança? Se existe uma lei por trás disso, se é aleatório, se é uma combinação matemática, o que controla tudo isso? Surge para nós esse senhor, Gregor Johann Mendel. Tá? Há sempre uma discussão que o seu nome era Johann Mendel, Gregor era um nome de batismo religioso. Tudo bem, isso se perde um pouco na bibliografia que nós temos aí hoje, sobre a biografia, sobre a vida de Mendel. O que de concreto podemos falar? Mendel nasceu em Heisendorf, no dia 20 de julho de 1822. Heisendorf pertencia, na época, ali ao Império Austro-Húngaro, né? E Mendel faleceu em 6 de janeiro de 1884 em Brno, hoje Brim, pertencente à República Tcheca. Ali você tem uma foto de Mendel, um desenho de Mendel e duas fotos, uma mais antiga em preto e branco e uma mais recente, dos anos 70, final dos anos 70, colorida. Vamos lá então. Por que Mendel mexendo com flores? Porque ele trabalhava, na verdade, ele pertencia a uma ordem religiosa, né? Ele era um monge e, como tal, tinha suas atribuições religiosas e funcionais. Ele mexia, cuidava, cultivava as plantas e fazia experimentos científicos com essas plantas. De forma muito discreta, para não parecer que o monge estava manipulando informações, manipulando os seres vivos, mas importante o papel dele nesses seus estudos, porque a partir dos estudos, principalmente com plantas, não foi só com plantas que Mendel realizou estudos de cruzamento, é que surge então a base da genética como nós conhecemos hoje, que surge a primeira lei e depois a segunda lei mendeliana. Esse mosteiro que você vê é uma foto mais antiga e uma foto já com modificações do mosteiro onde Mendel viveu boa parte da sua vida. Né? Lembra, Mendel era de família humilde, virou monge, mas também teve formação científica e através dessa informação, né, da sua formação, melhor dizendo, ele passa a desenvolver estudos e ele vai, depois que ele vem da Universidade de Viena, ele tem uma indagação muito forte. Ele queria justamente entender, ele até era modesto na frase, eu só queria poder explicar como as informações dos pais são passadas aos seus filhos. Esse era o intuito dele com os seus estudos, ok? Vamos lá? Aí você tem a capa de ensaios, né, livros de Mendel, você tem ali a data, 1865, 1866, ensaios com plantas híbridas, é a tradução do título em alemão que você está vendo ali. Nesse livro, Mendel então lança as bases do que ele chamava de cruzamentos ou casos de monohibridismo, mistura de plantas híbridas, onde ele analisava um caráter em especial por vez em cada cruzamento. Daí surge a sua primeira lei. Infelizmente, seus estudos não foram bem compreendidos, Mendel não atingiu toda a comunidade científica europeia. As biografias sobre Mendel dizem que ele ficou muito frustrado, triste por não ter conseguido reconhecimento como cientista. E realmente isso aconteceu. Mendel morre, já com cargos superior no mosteiro, mas sem ter o reconhecimento científico que ele merecia. O que acontece então? Como é que a genética aparece? Como é que o que Mendel escreve passa a ser estudado pelos alunos de ensino médio do mundo inteiro, né, a partir do século XX? Aí nós temos uma coisa curiosa sobre o histórico da genética. Mendel morre, seus ensaios ficam em bibliotecas, alguns em universidades.
1900, 3 cientistas em locais diferentes da Europa, também tentando responder a essas indagações sobre hereditariedade, descobrem ou redescobrem os escritos de Mendel. Leem, analisam, testam por experimentos repetitivos, baseados nos experimentos, seguindo as orientações dos experimentos descritos por Mendel, e se espantam. Por quê? O espanto vem porque realmente o que aquele monge europeu havia escrito realmente procedia. E ali estava a base da explicação de toda a transferência de informação genética. Esses cientistas foram Hugo de Vries, Carl Henrik Cohens e Erich von Teschmark. Mas nenhum deles criou o nome genética. O termo genética surge por volta de 1905, criado pelo britânico William Bateson. A partir daí, a genética, os experimentos de Mendel ganham destaque, espalham-se pelo mundo, o reconhecimento é feito a Mendel como sendo o pai da genética. Essa imagem que você está vendo é uma estátua no mosteiro onde Mendel viveu, em mármore, tamanho natural, uma homenagem da comunidade científica internacional a esse gênio da biologia. Tão genial que alguns até contestam que realmente ele tenha escrito tudo isso sozinho. Isso é normal quando você se depara com um trabalho fenomenal de um cientista, né, a ponto de você colocar em dúvida até se esse cientista realmente teve a capacidade de escrever isso. Ok? Bom,